Tua segunda-feira tá brava, bebê? Tá brava? Porque a minha tá brava. Eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até o Amanhecer e, bom, não é por acaso que eu estou aqui hoje. Hoje eu venho trazer pra vocês o caso que vocês pediram bastante, só que eu já adianto pra vocês, tá? Esse caso, que é o caso então do jogador Daniel Correia, ele é um caso que ainda não foi julgado e também acaba sendo, assim, um pouquinho, só um pouquinho, tá? Difícil de colocar na linha do tempo, mas eu fui procurar fontes e mais fontes para colocar tudo numa ordem cronológica aceitável aí para melhor entendimento de todo mundo, tá? Também peguei algum material externo, tem muita coisa, né, na mídia aberta, né, na TV aberta, só que infelizmente não posso reproduzir aqui, mas posso sim ali pegar as informações que são relevantes e trazer para cá, tá? Eu gosto de deixar isso sempre muito bem explicado, até porque vocês sabem que o comprometimento com as informações são grandes. E também deixo aberto, se caso vocês sabem de mais coisas que de repente eu não vou falar aqui, até porque nem dá tempo, vocês podem complementar sim. E também podem corrigir caso tenha um ponto aí ou outro que seja relevante a correção para que as pessoas entendam melhor, tá bom? É um caso que tem versões, né? São diversas, muitas mesmo, né? Inclusive das mesmas pessoas, diversas versões. Mas eu vou deixar isso pro vídeo. Bom, já peço pra vocês que deixem um like logo agora no começo do vídeo. Isso é bem importante, porque deixando o like de vocês, vocês ajudam a impulsionar o vídeo e também ajudam o YouTube a entender que vocês gostam de receber o conteúdo e eles notificam vocês quando o conteúdo ele é postado. E também é importante verificar a inscrição de vocês. O YouTube tá fazendo verificação novamente. Eu sempre aviso quando está acontecendo. E obviamente vocês podem acabar desinscritos, como às vezes acontece aqui. Então verifique a inscrição, o sininho de notificação está ativado e também deixe depois um comentário para também o YouTube entender que você está engajado com o canal e que você gosta do meu trabalho. Claro, se você gostar do meu trabalho. E também me siga nas redes sociais, gente, na @Joyce Rodrigues Oficial. Que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo, quando sai vídeo extra. Tivemos vídeo extra ontem, tá? Então se você não assistiu ainda, confere. Eu vou chamar a vinheta agora e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Bom, o jogador Daniel Correia, na sua infância, ele teve ali os pais ali separados, então a mãe dele foi quase pai e mãe. A relação com o pai dele era uma relação até boa, porém era uma relação breve, né? O pai dele sempre ficava com ele nos finais de semana, né? Então ele acabava ali ficando com a mãe a maior parte do tempo. E como ele estava sempre envolvido com futebol, assim, na infância, desde a infância, ele sempre acabava indo, né, aos sábados, depois dos treinos, era aquela coisa assim, um pouco mais light ali com o pai, porém a mãe acaba se dedicando integralmente ao filho. Investia no filho dela, investia muito. O filho dela gostava muito de futebol, então ela colocava em escolinha de futebol, aquela coisa do futsal e, enfim, deixava que o menino estudasse. Ele também tinha excelentes notas, ele teve até medalhinha ali de matemática na 7ª série, né? E lógico, né? Obviamente, para uma mãe, para uma família, isso também tem que ser colocado muito, né, ali em evidência, é o seguinte: o seu filho sempre vai ser uma coisa extraordinariamente perfeita. E isso não é culpa da família, né? É a visão, são os olhos do amor. E muita gente pode me julgar hoje por essa minha opinião, mas sinceramente sinto muito, gente, porque foi o seguinte, vou contar pra vocês o que aconteceu. O jogador Daniel Correia, ele conhece então a Lana Brits, que é ali da família Brits, por via redes sociais, então aquela coisa, né? Conversa pelo Instagram, aquela coisa, o cara é o jogador de futebol. Isso dá assim uma empolgada na galera. A menina tinha 16 anos e no início parece que ele até queria alguma coisa com ela, porque ela chega a falar pra ele que quer só amizade, porque ela estaria terminando o relacionamento, não estaria preparada para ter um relacionamento com ninguém. E ele diz pra ela o que leva ela a pensar aquilo e por que ela não queria ter um relacionamento com ninguém. Pelo que se viu depois nas imagens, depois vocês vão entender porque eu tô falando isso, ela chegou a dizer para as pessoas que ela só foi conhecer o Daniel muito depois, pessoalmente,
porque na primeira vez o pai não tinha deixado. Então parece que ela conhece o Daniel no dia do aniversário de 17 anos dela. Mas parece que as imagens gravadas ali no celular do Daniel, que foi destruído, mas que a mãe conseguiu recuperar as imagens, recuperar as informações do telefone, contam outra história, tá? Então parece que antes desse aniversário já tinha acontecido uma viagem onde ela tá viajando com umas amigas no apartamento do Daniel, e o primeiro encontro ali que eles tiveram então juntos teria sido no apartamento do Daniel, onde eles teriam fumado narguile, conversado, bebido e tal. Depois teve o aniversário dela de 17 anos, onde ele foi convidado, sempre festas assim cheias de ostentação. E afinal de contas ela era filha do Juninho Riqueza, né? Que era assim que o pai dela era conhecido ali na cidade. Então parece que era uma família que gostava bastante de ostentar, sem julgamentos, tá? Tanto de um lado quanto de outro, cada um tem direito de viver a sua vida como bem entender. O limite para mim, tanto de um lado como de outro, assim como eu sempre falo, é o crime. Então o que acontece? Eles começam então essa amizade, ela diz que o viu pessoalmente umas 2 ou 3 vezes, isso não é verdade, né? Hoje em dia a gente tem aí bastante material e até mesmo ela chegou a dizer algumas vezes ali em entrevistas posteriores, quando ela sai da cadeia, que não foi bem assim, que ela estava protegendo o pai. Bom, vamos entender, tá? Ela começa essa amizade, aí ela vai e acaba chamando ele para o aniversário de 18 anos dela, que seria um grande evento na vida dela, e parece que da família toda, porque foram praticamente 3 ou 4 dias de festa. Acho que o aniversário de fato dela era no dia 24, então tiveram diversas festas e comemorações, e por último seria então no dia 27, na noite do dia 27, a festa em uma balada chamada Shed Bar, onde eles fariam ali, colocariam camarotes, bebidas. Parece que o próprio pai estava ali falando que tinha gastado mais de 30 mil reais na festa da filha. E bom, tava todo mundo ali muito bem, obrigada. E nessa lista seleta de amigos de Alana Britz estava Daniel Correia. Ela diz que não fazia diferença, ela colocou ele ali como um amigo qualquer, como qualquer outro amigo que ela tinha colocado. Mas também parece que não foi bem assim. Depois eles encontraram umas mensagens, quando ela o convidou para o aniversário, ele disse que talvez não poderia ir. Nesse período também, entre 2017 e 2018, ele se muda para São Paulo. Parece que no início ele estava morando ali na região de Curitiba e depois ele se muda para São Paulo. E aí o que acontece? A distância se torna um pouco grande, né? E ele parece que ele tem uma filha também de 5 anos de idade que estaria com ele. Então ele teria que deixar com a mãe dele, a filha, para poder ir até o aniversário dela. Enfim, era algo pessoal aí que talvez ele não conseguisse ir até o aniversário dela. Ela deu uma insistida boa, viu? Para que ele fosse nesse aniversário. Bom, enfim, né, ele acaba comparecendo ao aniversário, eles começam a festa vai rolando, eles bebem muito, isso é dito e provado, gente, eles bebem muito mesmo. Então o que vai acontecendo? Durante aí esse período da festa, tinha os camarotes, tinha a festa, todo mundo tinha passado lá pelo seu salão de beleza, a mãe, né? E aí é quando a gente vai conhecer alguns outros personagens aí dessa trama. O pai dela, o Edson, tá? O Edson Britz, que tá ali no meio de todo mundo, ali como o pai da garota que está fazendo 18 anos. E também a mãe, que é a Cristiana Britz, tá? Esses personagens serão muito importantes aí pra gente prestar atenção, porque são peças-chave. Muitas pessoas já conhecem, principalmente as duas mulheres, que é então a Alana e também a Cristiana. O que vai acontecer, gente? Vai acontecer essa festa e depois lá por volta das 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, a festa acaba. E parece que todos tinham voltado ali para suas casas. A Alana tinha voltado para casa, disse que estava cansada, quando a campainha do portão toca sem nenhum aviso e alguns amigos chegam. Bom, parece que no portão então estava Mineiro, Daniel, Carol, Evelyn e também acho que mais um rapaz ou uma moça, não sei, a testemunha é colocada como menor de idade, então eles não podem revelar o nome. Essas pessoas entram então na casa e começam a beber e tal, comem, eu não sei, fazem aquela bagunça. Tava todo mundo bem zoado porque
beberam demais na festa. A festa, parece que todo mundo acabou saindo um pouquinho de si. A mãe da Lana, a Cristiana, parece que tinha ali, segundo testemunhas que estavam na festa, perdido um pouco ali, né, os limites, teria descido até o chão e aquela coisa toda. O clima estava muito sexual naquele momento. E o que acontece? Vai todo mundo para essa casa, o Daniel estava lá também, ficou até um determinado momento e depois ele disse que queria ir ao banheiro. Depois disso, ele parece que também estava ficando com a Evelyn, os dois estavam ali se beijando, ele já tinha também ficado com outras garotas na boate. Ele chega para Evelyn, né, segundo o que a menina diz, a Alana, e diz que vai procurar um quarto para os dois ficarem juntos. Essa Evelyn teria então dito isso para a Alana e a Alana diz: não, amiga, vai lá e dorme comigo no meu quarto. Tudo bem, elas então vão pro quarto, né? E o que acontece é o seguinte: depois disso, passa-se ali mais ou menos uns 5, 10 minutos, começa uma gritaria, alguém vai chamar a Lana no quarto e diz que a mãe dela tá pedindo ajuda porque tem um colega dela, tá? Não fala qual é o colega, tem um colega que tentou abusar da mãe dela enquanto a mãe dela dormia. E que o pai dela estava maluco dentro do quarto, então ela pega, ela corre, parece que ela desce as escadas, eu não sei muito bem qual era a direção dos quartos, mas ela vai então tentar encontrar, quando ela encontra uma porta arrombada, visivelmente arrombada, e o pai dela tá lá pegando, segurando, né, o menino Daniel ali, no meio daquela confusão toda, ele grita, acorda a mulher começa a ficar assustada, não entende o que está acontecendo, a mulher dele, né, que é a tal da Cristiana, e parece que ele sim acaba dizendo para ela começa a falar, não, para de bater no garoto, e ele continuou fazendo isso. Não vamos ficar entrando muito em detalhes, tá, porque senão fica ruim aqui nas diretrizes da plataforma. E o que acontece? Ela vai pedindo para que ele pare, até que ele berra e diz que na casa dele quem manda é ele, que mulher não manda na casa dele. E aí começa um homem, o homem mais velho, o dono da casa, começa a dizer que a sua esposa estava sendo ali, né, abusada, e que aquele cara tava lá, o folgado, né, tava lá e tal. Então todo mundo, ele obviamente foi lá, agrediu o rapaz e todos acabaram fazendo a mesma coisa. Isso é normal? A figura de autoridade ali era ele, porque ali o restante ali eram todos adolescentes. Isso tira a culpa de quem participou? Absolutamente não, mas que é uma coisa natural de acontecer, sim. E sempre ali um vai sendo ali um pouco mais violento que outro. E aí acontece o seguinte, gente, a coisa não é como a gente pensa ou vê na mídia muitas vezes, que depois daquilo eles levam o rapaz para fora da casa e depois levam para o mato. Não. Parece que até existem rumores aí de que ele pode mesmo ter chegado no meio dessa estrada, da estrada que ele foi encontrado já praticamente, não totalmente, mas praticamente sem vida. Eles pegam esse rapaz, colocam pro lado de fora, é aquela gritaria de solta ele, não faz isso, e parece que existiu ali, segundo essa testemunha aí, disse o seguinte, que a mãe disse, olha, aqui você não vai tirar a vida dele. E aí é quando ele pega o rapaz, leva para fora, enfia no porta-malas de um Veloster, coloca mais 3 garotos ali no meio e eles acabam indo para um mato ali. Era ali perto de São José dos Pinhais, bem no interior do Paraná, e foi no dia 28 de outubro. Então isso aconteceu na manhã do dia 28 de outubro, ali por volta das suas... Isso quando tudo aconteceu, porque parece que quando ele para o carro, tá? Vamos tentar entender essa parte com poucas palavras. Quando ele tira o Daniel do porta-malas, parece que, segundo, tá, a última vez que eles prestaram depoimento, que é quando o mineiro acaba contando a verdade, aí vocês vão entender também por quê. O que vai acontecer é o seguinte, o mineiro diz que assim que ele começa a tirar, ele tinha dito no carro que ele não faria nada contra a vida do Daniel, ele apenas iria retirar o seu órgão genital. Tá? Então, não vamos, né, ficar entrando em detalhes. E foi justamente o que ele fez, mas depois de tirar a vida do Daniel. Aí ele vai, parece que quando tá tirando o Daniel do porta-malas do carro, ele acaba pegando uma faca e acaba assim, ali desferindo golpes, né, no pescoço do Daniel, a ponto ali de quase acabar decapitando o rapaz.
Bom, então depois disso ele pega talvez ali num ato bizarro e simplesmente tirou ali as devidas partes que eu havia mencionado e ele teria pendurado em uma árvore, uma cena bem bizarra. Bom, acontece que depois disso eles voltam para casa, segundo o que algumas pessoas disseram, a Evelyn, que era amiga, estava junto com a Lana e a mãe da Lana também, limpando ali a casa, né, limpando ali a sujeira que ficou, né, da bagunça que eles fizeram, e começaram a limpar e até mesmo tinha uma comidinha ali, parece que alguém fez um estrogonofe, enfim, eles tinham que continuar vivendo, né. Só que o que acontece? Quando ele chega em casa, a Lana pergunta pro pai, cadê o Daniel? E ele diz, eu matei. Só que isso foi uma versão que foi contada uma vez, depois a versão foi mudada para eu não perguntei porque eu já sabia o que tinha acontecido. Depois eu nunca vou conseguir falar sobre isso com o meu pai, ele continua sendo meu pai, o cara que veio para me proteger, para me amar, e é assim que eu vou continuar vendo ele. Mas sabia que alguma coisa tinha acontecido. Acontece que nesse meio tempo, gente, muita coisa podia ter sido feita, muita coisa mesmo, e não foi. Talvez o pai fosse um homem agressivo, tinham ali sim algumas coisas que poderiam comprovar isso, e a gente também já vai chegar lá, mas a história é o seguinte, o menino perde a vida ali, tá? E o corpo é encontrado às 11h30 da manhã por uma pessoa que estava passando por ali. O que acontece? Era uma região que não era abandonada, era um pouco mais afastada, mas também não fizeram nenhum esforço, nem tentativa de esconder ali, né, o corpo. Deixaram lá, né, sem, enfim, identificação, mas também não enterraram nem nada assim. Então foi fácil de encontrar. Então quando esse corpo é encontrado, ele é levado, então, né, para o Instituto Médico Legal e lá eles começam ali a tentar entender quem é aquela pessoa, até que eles encontram no pulso do rapaz a pulseira, então, da boate Shed. Ele parece que estava sem as roupas, parece que só de cuecas ou algo assim, não, a camisa também parece que estava rasgada, e aí ele vai pro ML, começa-se então, né, uma investigação, aí se sabe quem é a pessoa, né, se tem ali a identificação da pessoa, rapidamente quem era ele, aí sabe-se então que é o jogador Daniel. A família é avisada e o corpo é levado para sua cidade natal, Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais. Então o corpo ele foi velado e também enterrado na cidade que ele nasceu, porque toda a história dele estava ali, então eles quiseram fazer dessa forma. Então acontece que até esse momento, tudo isso que eu contei para vocês, ninguém sabia. A polícia não sabia, ninguém sabia, a família não sabia. A mãe dele sabia que ele tinha ido para o aniversário da Alana, mas não sabia o que tinha acontecido com ele. No próprio dia 28, mais tarde, a Alana, ela entra em contato com o rapaz que era amigo do Daniel e que tinha dito, não, Daniel, fica aqui na minha casa enquanto você tá passando uns dias aqui, né, em Curitiba. E ela pega e fala, né, que a festa tinha sido muito boa e que todo mundo tinha se divertido muito. Ele fala, caramba, vocês beberam pra caramba, né? Ela falou, tinha muita bebida, a festa foi maravilhosa, deu tudo certo, graças a Deus, todo mundo se divertiu. E aí tudo bem, esse rapaz, então, ele fala, mas e o Daniel? Mas o Daniel não chegou por aí? Ele falou, não. Ele iria vir pra cá? Ele não tá aí com vocês? Ela disse assim, não, ele tinha ido pra aí, ele saiu pelo portão, não quis esperar ninguém, não quis nada, foi embora e saiu do boate e foi embora. Eu achei que ele tinha voltado pra ela. Ele falou, não. Só que acontece o seguinte, né? Ele também já tinha algumas informações, ele tinha gravado uns áudios e também umas mensagens que tudo dava a entender que ele tinha ficado sim na casa da Alana. Mas até então ele não era uma pessoa desaparecida, ele não estava desaparecido, era um adulto que simplesmente não voltou para casa no dia seguinte e tinha ido para uma balada, para uma festa, podia ter encontrado uma mulher, ter passado aí um tempo com ela, enfim, ninguém correu muito atrás na hora. Mas teve um momento que a família começou a estranhar que ele não tinha ligado, não tinha mandado uma mensagem, não tinha entrado em contato e nem nada. Então parece, né, que a família tenta perguntar ali o que aconteceu, começa a pedir para que as pessoas deem uma olhada, uma perguntada, parece que chega a ligar em alguns hospitais, procura pelo filho, para ver se alguma coisa aconteceu, entre em contato com esse amigo conta essa versão.
A mãe lembra da Alana, então a mãe entra, acho que em contato primeiro com a Alana, perguntando sobre o filho dela, e aí eles começam a dizer que ninguém sabe onde ele foi parar. É quando chega a notícia que ele foi encontrado, que o corpo dele tinha sido encontrado. A Alana chega a dar ali um telefonema dizendo que ela sentia muito, ela queria informações, por exemplo, sobre o velório, se levariam então para Conselheiro Lafayette ou não, seria em Curitiba. Várias perguntas, toda comovida mesmo com a mãe, sabendo tudo o que tinha acontecido e dizendo que eles iam encontrar a pessoa e aquela coisa toda. Depois o pai dela também telefona para a família dizendo: olha, a gente não sabe o que fazer, se a gente vai até a delegacia, presta um depoimento, se eu pego a Alana e a gente tenta encontrar de repente o que pode ter acontecido, eu tô muito nervoso e tal. E depois eles descobrem inclusive que esse telefonema foi dado de um celular, que o dono do celular tinha sido morto ali, parece que tinha perdido a vida ali no ano de 2016, gente. Então assim, como assim, o telefone não era nem registrado, era um telefone aí frio que ele teria falado com a família. Bom, e aí o que vai acontecer no dia seguinte, de fato, dia 29? O Edson Britz pede para que a Alana Britz chame os amigos dela, todos aqueles amigos que estiveram presentes, para uma reunião na praça de alimentação do shopping da cidade. E aí é quando eles comparecem até o lugar. E parece que o homem, então o Edson Britz, mais conhecido como Juninho Riqueza, diz para os garotos o seguinte: se vocês abrirem a boca, o fim de vocês será o mesmo. Só se sabe dessas informações porque teve uma testemunha que não concordou com isso e acabou falando, tá? Bom, ali você consegue ver que os garotos estão um pouco acuados, alguns deles ali. Você vê o Edson falando muito porque conseguiram, as câmeras de segurança do shopping registraram isso. E você consegue ver também presentes a Alana, tá? E também a Cristiana, que depois, futuramente, a Alana vai alegar que ela não abriu a boca naquela reunião, que ela só ouviu. Mas o engraçado é que ela estava rindo, e a mãe dela também. As duas riam muito durante a reunião ali do que seria dito, né, quando perguntado ali como tudo tinha acontecido com o Daniel. Depois a filha iria dizer, né, futuramente, que o pai tinha convocado aquela reunião, tinha chamado aquelas pessoas lá porque ele queria se entregar e ele estava avisando que ele iria se entregar. Não vejo qual ali a justificativa para isso, até porque ele não se entregou. O telefonema que ele deu para a mãe, né, do garoto, teria sido logo depois daquilo, falando que eles encontrariam uma forma de saber quem tinha feito aquilo com o Daniel, que era um absurdo, que o que dependesse dele ele iria fazer. Como é que ele ia fazer alguma coisa se ele tinha tirado a vida? Se ele tivesse a intenção de se entregar, ele não estaria com esse discurso. Bom, acontece que depois disso, ele acha que ninguém tá sabendo, ele acha que a polícia não viu a pulseira, ele acha assim que tá tudo tranquilo, só que a polícia não tá tranquila. A polícia tá fazendo lá os exames, depois que o corpo tinha sido liberado, os exames já tinham sido feitos, estava esperando resultados, né, da perícia, e os resultados da perícia mostram, né, confirma que o Daniel perdeu a vida quando recebe então os golpes no pescoço e que também o seu órgão havia sido retirado após a morte. Ele estava com o corpo machucado, que para ter acontecido aquilo ali tinha que ter sido algo, né, uma pessoa com raiva, uma pessoa com muita raiva e mais de uma pessoa. Já começa-se ali uma linha de investigação, porque eles vão fazer o quê? Ir até a boate, né, a Shed, e pedir as câmeras, né, pedir as gravações das câmeras de segurança para saber se ele esteve naquele local. Não precisou, porque as pessoas que trabalhavam lá confirmaram que ele esteve sim lá na noite anterior. Ele estava numa balada e disseram que era um aniversário e disseram o nome da pessoa que estava fazendo aniversário. E é aí que eles ficam, então, colocam ali a família Britz sob suspeita. Bom, eles não imaginavam que teriam mais pessoas, mais garotos, né, coisas assim, mas imaginavam que teria mais de um homem ali, mais de uma pessoa que teria atuado no que aconteceu com Daniel. O que vai acontecendo é o seguinte, tá? Se contar isso aqui muito rápido, não vai dar para entender nada. A gente tem que entender mesmo passo a passo, porque é complicado. Bom, vai passar alguns dias e a polícia tá ali,
né? Já de olho, prestando atenção em todos os movimentos. A Cristiana, mãe de Alana Britz, a Cristiana Britz, vai com o marido até uma assistência técnica de celular e pede para que seja ali formatada assim as informações do celular, eu não sei como é que fala aí, e tirasse ali alguns bloqueios, algumas informações que estavam, limpasse o celular, né? Resetasse o celular, acho que seria isso, não sei. Porque ele estava com problema na placa. E ela não esperou que o técnico fosse fazer nada, nada. O técnico falou, tudo bem, pegou o celular, deixou lá e fez o quê? Chamou a polícia. Então, quando ela presta atenção, a polícia está em volta e acaba prendendo ela. O celular depois vai ser entregue para a polícia, né? O dono dessa assistência técnica acaba entregando para a polícia. E também o próprio marido dela, que queria tanto se entregar, não se entrega, tá? Ele vai até o advogado dele e não vai se entregar ainda. Ele só vai chegar a se entregar no dia 1º de novembro, que seria então no dia seguinte, quando a esposa dele já estava presa. Bom, ele também chega e ele se entrega, confessa que ele tinha tirado a vida do Daniel, porque quando ele ouviu a mulher dele pedir por socorro, ele entra no quarto e vê Daniel só de cueca em cima da mulher dele, tá? E que, obviamente, ali estava acontecendo um abuso. Vocês sabem qual é a palavra, né? Que eu não posso falar aqui. Bom, e aí o que acontece? Ele diz que perde a cabeça e que acaba ali se enfiando numa confusão e que foi tudo muito rápido. Ele ficou com muita raiva, ele ficou cego no momento. Era a mulher dele, se fosse a mulher ou a mãe de qualquer pessoa, ninguém ia aceitar uma situação dessa. Ele começa a colocar várias coisas e diz que no momento, quando ele olhou aquela situação, ele não viu só a mulher dele, ele viu todas as mulheres do Brasil representadas na mulher dele. Bom, tudo bem, a polícia prende ele também e depois de alguns dias a Alana Britz é presa também. Por que foram presos? Porque, gente, eles começaram a limpar a cena do crime, eles começaram a fazer várias coisas, ele tinha se encontrado com os garotos e eles estavam então atrapalhando as investigações, e é quando todo mundo é preso. É preso Mineiro, é preso Igor, a Evelyn e também mais uma testemunha que é a tal menor de idade, a pessoa menor de idade que ninguém revelou o nome, tá? E também, né, a família Britz, que era então o pai, a mãe e a filha, Alana, Cristiana e Edson, ou Juninho Riqueza. E aí eles começam a levantar algumas coisas sobre a vida de Edson. Parece que o Edson, ele era um homem que tinha vindo muito de baixo, basicamente dos fundos da casa dos pais, né, da Cristiana. Ele tinha uma casa ali quando se casaram muito jovens, eles eram casados há 20 anos. E a questão é a seguinte, ele começa a ganhar muito dinheiro com algumas atividades, algumas questionáveis, não vem ao caso aqui, o caso aqui é o Daniel, mas também ganhou muito dinheiro com um mercado, um depósito que ele tinha, que ele vendia comida próximo da data de validade por um preço mais baixo. Como isso era conseguido, como isso chegava até ele, isso aí ninguém sabe, tá? Eu sei que ele conseguia ganhar muito dinheiro com isso e parece que ele também ali exercia algumas outras atividades que eram um pouquinho diferentes do que vender comida num depósito. Mas aí o que vai acontecendo ao longo desse caminho, que foi um caminho difícil de traçar até começarem a descobrir tudo, não a ficha dele, porque eles começam a descobrir que existe sim outros delitos ali no nome dele, inclusive começam a conversar com testemunhas, né? Testemunhas ao redor da casa, os vizinhos, e os vizinhos começam a contar que ele era um cara muito arrogante. Tinha também um boletim de ocorrência feito pela própria Cristiana, onde parece que ele havia agredido. Também ele tinha uma arma registrada, onde ele também, no meio de uma discussão, teria disparado ali tiros pro alto e a polícia teria sido chamada. Chegaram até a casa, conversaram com a Cristiana. Tinha sido uma coisa de momento que o marido dela gostava de fazer isso. Então, parece ali que as coisas funcionavam de um jeito meio hardcore naquela casa ali. E aí tudo bem, vai passando ali tudo isso e ao mesmo tempo que eles vão descobrindo essas coisas também, não importa muita coisa, porque o próprio, tá, Edson, ele é réu confesso, então todos os outros estavam presos por outras acusações. Alguns, como por exemplo a Cristiana, também foi colocada ali como homicídio.
ocultação, né, de cadáver, também fraude processual, entre vários outros delitos ali distribuídos entre eles. Mas os mais pesados ficaram com a Cristiana e com a Alana, tá? Amadeu Trevisan, ele rejeita, diz que aquele fato com a esposa ali na cama tinha acontecido e diz que aquilo ali não tinha acontecido, tá? Então ele chega e fala, ó, essa tua versão aí não cola. Acontece que a versão cola, porque esse rapaz, o Daniel, ele tinha tirado fotografias, tá? Eles acabam descobrindo posteriormente fotografias onde ele tinha tirado com a mãe da Alana Britz, a Cristiana Britz, e mostra ali visivelmente que ela estava dormindo, tá? Então ele estava assim na cama, ela estava dormindo, e ele sim estava cheio ali de ideia errada. E o que comprova essas ideias erradas? As mensagens de WhatsApp que ele manda pro amigo. Ele diz, cara, eu tô bêbado, eu não sei o que, eu não sei. Ele falou, ó, eu tô bêbado, mas não me sinto tão bêbado. E também eu tô aqui, cara, que casa é essa? Não sei como eu vim parar aqui. Tem uma novinha no andar de cima, tem uma coroa aqui embaixo, que era a Cristiana. Tem uma outra em outro lugar, eu não sei onde está o marido da coroa, eu não sei onde está o namorado da novinha. E é o seguinte, cara, eu vou fazer isso mesmo com a coroa e eu não sei, de repente faço isso até mesmo com o marido dela por aqui mesmo. E essa mensagem deixou ali um ar de que talvez esse homem, o Edson, poderia estar presente. E também vai ter coisas que implantam essa dúvida que vai chegar por onde? Pelo celular da Cristiana Britz. Bom, no dia 9, a polícia recolhe então uma moto, tá? Começam ali a dar uma olhada em tudo, encontram uma moto caríssima, uma moto cara, né, super potente, que estava no nome de um traficante, mas que era de uso da família Britz. Então começam a procurar ali elementos, né, para tentar saber mais ou menos com quem eles estavam lidando. E começam a fazer isso de uma forma bem eficiente, na minha opinião. Aí, gente, o que vai acontecer? Essa galera vai ficar toda presa. Só que vai ter um momento que um rapaz, que é o tal do mineiro, ele vai dizer que ele não concorda com o que tinha acontecido e ele vai mudar a versão dele. Vai ser quando ele vai contar aquela história que eu contei pra vocês, de que o rapaz não tinha ido embora pelo portão da frente, que de fato tinha acontecido a questão com a Cristiana, mas que ele já estava dentro do quarto agredindo o Daniel e que ele depois tinha uma versão que ele tinha pulado pela janela, que o próprio Edson tinha dado, que ele desmentiu. Disse sim que eles chegaram lá e ele foi dando a sentença do rapaz dentro do próprio carro. E como tudo aconteceu, que foi o que eu relatei para vocês, quem deu essas informações foi esse mineiro. E esse mineiro passou a ser ali a pessoa que acabou revelando as coisas que aconteceram naquele dia, diferente de todas as outras pessoas. Talvez não tenham contado por medo também, né? Bom, parece que o que eles estavam tentando também preservar era a identidade de dois rapazes que eram gêmeos, irmãos gêmeos, filhos de um político ali importante da região. E que depois a Alana Britz acaba ali contando qual é a identidade dessas pessoas. E na minha opinião isso é um pouco covarde, porque nem tem muitas coisas que ligam. Na verdade eles não conseguiram encontrar muitos elementos que ligam esses rapazes ao crime. Talvez eles até estivessem por lá ou tenham passado por lá em algum momento, mas não necessariamente tenham ficado até o final. E de repente você colocar pessoas importantes também no centro da tragédia pode dar uma ajudada, é só um pensamento. Ou também pode ser que ela tenha ocultado o nome desses caras por medo, também pode ser, dos garotos. Olha aí, tô colocando 2 pontos, hein, gente? Bom, e aí o que acontece? Depois, as investigações elas continuam e parece que do celular, então, da Cristiana vai ser encontrada ali algumas coisas como procura ali com uma advogada, e-mail, coisa falando sobre um divórcio, tá? Então esse divórcio seria da Cristiana, né, se divorciando do Edson, o Juninho Riqueza. E também tinha várias pesquisas dela que falava sobre swing, né? Dá uma esquentada na relação, se é que vocês me entendem. E aí uma testemunha que é uma testemunha-chave. Quando eu digo testemunha-chave, a gente não tem muita ideia do que a pessoa vai de fato falar, é porque o crime não foi julgado, tá? Então o que acontece? Essa moça ela diz o seguinte, que
O que ela sabia era, eles queriam fazer ali, de repente, uma brincadeira a 3. E talvez o que poderia ter acontecido é que ele teria visto a mulher dele com Daniel e teria enlouquecido, surtado, tipo, não aguentei, queria, mas agora não aguentei, e teria partido para cima do rapaz, tá? E por isso também, aí começa a fazer sentido a frase que ele coloca na mensagem, tipo, acho que vou fazer isso com o coroa também. Aqui seria junto ou olhando, então essa mensagem está no telefone. E aí tudo bem, depois ele manda um áudio, né? O Daniel manda um áudio dizendo que de fato a coroa está dormindo. Então isso se chama o que, gente? Abuso? Não, isso é estupro, tá? A gente sabe que não precisa, ele estava dormindo, isso foi comprovado, ele cometeu ali um crime, ele tinha que ser julgado, ele tinha que ser preso, tá? E ele não pode ser preso, porque eles decidiram matá-lo. Então, na minha opinião, quando a Cristiana grita aqui, ela quer o quê? Despertar nas mulheres uma coisa que não é isso que a gente está atrás. Gritando que o marido dela só estava defendendo a honra dela, o marido dela dizendo que também só estava defendendo a honra da esposa dele. Isso não é real. Isso não é real. Tava todo mundo bêbado, foi um outro contexto. Para vocês terem uma ideia, a quantidade de álcool no sangue do Daniel chegava a 13,4 decigramas por litro de sangue. Isso era muito álcool, mas muito álcool mesmo, tá? Então o cara tava muito bêbado e talvez os que estavam ali presentes estivessem tão bêbado quanto ele. Então a questão é o seguinte, quando a Cristiana ela afirma tanto nos lugares, essas prisões, né, aconteceram as prisões da Cristiana junto com a Alana, parece que elas até chegaram a ficar na mesma cela. Era uma menina de 18 anos, né, segurando todas essas questões aí. Por um tempo foi mantidas as versões ali de todos, por um tempinho, só que depois de 9 meses o pai dela parece que muda também a versão dele, e elas acabam sendo soltas, e ele diz que fez isso para tentar proteger os rapazes e assumir sozinho essa culpa. Tá. E aí, o que vai acontecer? Elas são... Primeiro, quem vai ser solta é a Alana, né? Depois a gente sabe que a mãe foi solta também, porque tem o Cabrini fez ali a reportagem. Ele tinha recursos, que é uma coisa muito importante para se obter justiça nesse país. E isso ele tem, né? O Edson, a família Brights em si. E o que acontece? Ele não quis fazer isso. Ele achou que dessa forma seria mais fácil de resolver. Se ele tivesse pegado ali, a gente sabe como é que é, né? Às vezes acontece esse tipo de coisa, a pessoa até pega ali, dá uma confusão, chama-se a polícia, ou a pessoa acabou fazendo isso, né, num ímpeto, a pessoa ela cai em si na hora e ela chama a polícia. Ela não fica dissimulando semanas, fazendo reunião, coagindo testemunhas. Então isso é muito pesado. Porém, os rapazes estavam lá sim, participaram do que aconteceu com o Daniel, sim, e vão sim responder processo por isso. A Alana Brights, ela está hoje solta, deu entrevista para o Cabrini, dizendo então que agora ela só vai tentar viver a vida dela, só que é o seguinte, tentar viver entre aspas, por quê? Essas pessoas estão soltas, muita gente se perdeu nessa parte, porque viu o Cabrini entrevistando e não entendeu que eles ainda passarão pelo júri popular. Esse caso, ele não está encerrado ainda. Então, sim, essas pessoas, elas estão sendo ali apontadas, tem os rapazes, está aí a listagem de todos os rapazes que estão, né, sendo aí apontados. Então, tem de todo tipo, eles estão sendo responsabilizados por alguns crimes, um diferente do outro, mas todos estão aguardando julgamento. É que eles estão aguardando em liberdade. Isso não significa que eles não estão aguardando julgamento. O único que permanece preso é o Edson Brights. Os garotos parece que estão respondendo por fraude processual, os meninos. A Evelyn, tá? A Evelyn, ela também tá respondendo o processo por fraude processual, porque afinal de contas ela ajudou a limpar a cena do crime. E fraude processual são coisas que atrapalham ali, coisas que impedem, escondem provas, mudam cena do crime.
Isso é fraude processual. E teria sido convertido em serviços comunitários. Mas o que acontece? Eles encontraram na mochila dela uma quantidade grande de substâncias ilícitas que fez com que ela fosse presa. Só que como ela é a única responsável da filha de 5 anos, eles vão deixar ela cumprir pena com tornozeleira eletrônica em regime domiciliar. A Cristiana Brights, que é a mãe, está sendo acusada de homicídio, coação no curso do processo, né, com as testemunhas, fraude processual e também corrupção de menor, porque afinal de contas tinha um menor de idade. A Lana Brights, ela responde por tudo isso, menos por homicídio. E o Edson, ele responde por homicídio triplamente qualificado, com fraude processual, ocultação, coação de testemunha e corrupção de menor. Então essas penas não vão ficar baixas não, pelo menos é o que todo mundo espera e a família do rapaz também, tá? A justiça também determinou que o Edson vai pagar a pensão para a filha do Daniel até ela completar ali, como se fosse ali a filha dele. Ele pegou a responsabilidade de pensão para ele, uma pensão no valor de R$5.000, porque afinal de contas, já que ele tirou o pai dela, que era o sustento, então agora ele vai ter que fazer isso. E também bloqueou os bens dele para poder averiguar, dar uma olhada ali. A Lana Brights vive a vida como blogueira, ela é muito ativa nas redes sociais, então ela posta, faz publis editoriais, ganha o dinheiro dela, tem uma loja de bolsas e acessórios, frequenta, vai ali para a faculdade, né, estuda, cursa direito, e a mãe também ali, tá, parece que trabalha ali junto nessa parte aí de venda de bolsas, né, de grife e tudo mais. E aí, gente, a gente vai chegar numa parte que não é muito agradável, mas eu vou falar, tá? Junta jogador de futebol, garotas jovens, não é uma coisa boa. Sabemos disso, vemos como os jogadores de futebol são considerados o quê? Deuses, talvez pela sua beleza? Não, gente, pelo seu bolso. Então as pessoas olham jogadores de futebol e acham que eles são um caixa eletrônico. Às vezes até são. Só que fica aquela situação, esses caras, eles saem pegando geral. Tanto que parece que tem umas mensagens da própria mãe dele dizendo: ele saiu com alguma mulher, ela era casada. Tem também algumas coisas que eles foram levantando sobre a vida do rapaz, do tipo que ele teria dado ali em cima de uma mulher, tentado beijar a mulher, só que na época ela estava namorando e isso quase deu uma confusão. Então assim, ele era assanhado muito, tá? E assim, dependendo do que é, meu amor, é crime também. Então, isso aí poderia acontecer a qualquer momento na vida desse Daniel, como a gente vê acontecer aí com várias estrelas do futebol. A questão é o seguinte, tá? Ele foi assassinado. E isso é uma coisa muito séria. É sério porque, assim, se o que ele fez foi um crime, foi, claro que foi um crime, né? Sabemos qual é o crime que ele cometeu. Ele deveria estar sendo julgado, ele deveria estar sentado ali naquele banco. E quando eu fico impressionada quando a Cristiana lá grita dizendo que o marido dela estava defendendo a honra dela e que o verdadeiro bandido era aquele Daniel. E que o Daniel tinha que estar pagando por aquilo, só que quem impediu ele de pagar por isso foram eles mesmos, porque todos acobertaram. Um fez e os outros acobertaram. Então sim, ele deveria estar pagando por isso, mas aí de repente ele está morto e os mortos não podem pagar por nada. E aí o jogo vira. Um tipo de pessoa que é aquele tipo de pessoa que gosta de se colocar ali de repente com um ego um pouco mais inflado. Estou acima da lei, conheço pessoas, posso fazer isso aqui porque eu sou fulano de tal. Só que vocês também vão para a cadeia, fulanos de tal. Não é sempre? Não, mas às vezes vão. E assim, se fosse talvez uma outra pessoa, poderia ser que isso não desse em nada, mas ele era um jogador do São Paulo e aí também entra em conta ele também ser uma pessoa que tem uma certa publicidade. Então esse caso não vai ser esquecido, tá? As pessoas vão atrás e não adianta a Cristiana gritar todo o tempo que o que aconteceu ou o que não aconteceu, porque até em relação a isso já existem ali algumas coisas que mostram que as coisas não são bem assim. Parece que também nos depoimentos aconteceu uma coisa estranha. Ela tinha dito e diz várias vezes que ela tinha visto o Daniel 2 vezes, mas não tinha nem ouvido a voz dele. Porém, ela também diz que quando ela percebe que o Daniel está com ela na cama,
ela acorda assim, ele diz: calma, sou eu, o Daniel. Como que ele poderia falar isso? Isso é uma frase intimista, né? Uma frase íntima ali, né? Então você vê que não era bem assim. O que dá a entender, gente, é que eles viajavam muito, pelo que é mostrado, que eles encontraram no celular, eles viajavam ali, as meninas todas viajavam com o rapaz, iam com ele para algumas festas e coisas ali que ele tinha como levar. E parece que a Lana, a filha dela, estava sempre junto, e eu duvido, de acordo com o comportamento ali, a gente percebe que ela era o tipo de mãe que tem aquela relação de ir junto para a balada com a filha, querer viver as coisas que a filha está vivendo, só que tudo tem o seu momento. Existe um momento que você precisa ser a mãe, existe um momento que você precisa ser o pai. Então, de repente, parece tudo muito bonito, muito liberal, mas perder um pouco essa noção é prejudicial. Então, não adianta agora gritar que o rapaz teria cometido esse crime que cometeu de fato, só que ele foi morto pela mão do marido dela, que queria defender a honra dela, fazer o cara pagar como? Assim? Então agora quem é o criminoso é quem tá lá, quem fez uma barbaridade dessa. Como isso vai se resolver, é a justiça que vai dizer. Ouvindo todas as testemunhas, não tem como colocar tudo aqui, ou o vídeo ficaria enorme, essa história já é bastante complicada. Então assim, muito sinceramente, não dá para colocar ali várias coisas e ficar ali rezando uma missa, contando tudo para vocês por trás ali, né, de imagens. Eu tô tentando trazer para vocês até mesmo as sensações que vão passando, né? Porque afinal eu não sou um robô, a gente também vai tendo as percepções ali. E também, gente, era sempre visível, pra mim foi muito visível no começo, que a Alana estava mentindo, tá? Estava mentindo, sim. E ela dava aqueles depoimentos dela ali, antes de acontecer muita coisa, ela dava aqueles depoimentos dela que pra mim eram bem furados, de não conheço, vi 2 vezes, isso é impossível. E é justamente muito próximo do que a própria mãe dela conta. Então eu acho que a relação não era nesse nível. Vocês vão conseguir achar na internet vários vídeos que mostram ali as viagens, eles dormindo todo mundo ali junto, 5 meninas e os rapazes, ou o rapaz apenas, o Daniel. Então a coisa não era bem assim. E uma coisa que foi levantada pelo Cabrini eu achei muito justa. Ele deveria ser um amigo muito especial, porque para sair de São Paulo e vir para Curitiba só para ir para o seu aniversário, ele não era um amigo qualquer, como você diz, tão sem importância. Se vier, veio, se não vier, não veio. E ela deu uma insistida para que ele viesse. Então, talvez fosse uma aposta, quem sabe, né? Quem sabe a Lana não poderia ficar com o jogador de futebol, quando no nosso país ser jogador de futebol é um status, né? Esse caso ainda vai ser julgado, obviamente, essas pessoas vão sim acabar pagando por esses crimes. Não acredito que os jovens paguem por esses crimes, eu digo os jovens da Alana para os amigos, talvez ali a Cristiana e também ali o Edson Brights acabem pagando sim por esse crime. Não sei. Agora, a pena, como vai ser feito isso, como vai ser vista aí essa parte do crime que o Daniel também havia cometido antes desse, aí como isso vai ser julgado eu não sei. O que torna também esse julgamento quase um julgamento único. Porque foi bem difícil, né, essa questão de um crime cometido por uma pessoa e seguidamente essa pessoa se tornar uma vítima. Se a gente prestar atenção, é quase uma coisa única, vai ser uma coisa difícil ali de se julgar, vai ser uma guerra de narrativas pesada, tá bom? Se faltou mais algum elemento que vocês querem complementar, coloquem aqui nos comentários, gente. A gente tá aqui pra isso, tá? Isso aqui é um caso praticamente assim, ainda em andamento, tá? Eu vou ficando por aqui. Aproveitem uma das sugestões dos vídeos da tela final. Uma excelente semana a todos, um super beijo e até um próximo vídeo. Fui!